gente, hoje vamos saber junto um bate-papo maravilhoso do Daniel Tadone. Ele vai explicar coisa tem que fazer quando você começa uma pesquisa. Venga comigo. Bom dia, como está você? Tudo bem, Marina. Você, como estamos aí? Eu aqui no calor, todo meio esbaforido, como se diz em português. Não sei se você conhece essa palavra, esbaforido. Não conheço. Enfim, mas estamos bem. Espero que o mesmo por aí. Sim. Infelizmente não estamos com todo o calor que está no Brasil, mas estamos com muito frio, que eu não gosto nada do frio. Mas você está no calor, está uma coisa maravilhosa. No meu sonho eu vejo o sol, a praia, mas na verdade aqui não está nada, nem o sol. Na praia está só a montanha e o frio. Mas isso é outro assunto. Eu perguntei a você de falar aqui hoje comigo por uma pergunta que a gente vai fazer a mim cada vez que me fala. Eu acho que eu pode ser que tenho um antepassado italiano, mas não sei onde começar a fazer a pesquisa no Brasil. Eu tenho certeza que você sabe onde começar e sabe que coisa dizer a gente que vai fazer esta pergunta. Essa é uma pergunta realmente muito comum, né? Que é a pergunta: como eu começo? Como eu talvez me interesse pela cidadania, eu não só me interesse da minha origem, e como é eu começo, né? As pessoas têm, digamos assim, os leigos, genealogia e etc., entender informações, como é que ele deve ser verificado, né? Então, a primeira coisa que as pessoas têm que saber é que, numa pesquisa genealógica, seja ela para qual fim for, a coisa mais importante que eu poderia dizer e dar uma dica é ter organização e método, né? Claro. O que significa ter organização e método? Não adianta as pessoas ficarem fazendo perguntas completamente desconectadas, aí pergunta para a vovó, pergunta para a tia, pergunta para o primo distante, e aí para de fazer 5 meses, volta depois, já esqueceu tudo que tinham dito, aí pergunta de novo. Isso não leva a nada, né? Então, a primeira coisa é anotar e fazer um esquema por escrito, pega papel, caneta e faça uma organização. Em se tratando de árvore genealógica, é importantíssimo criar uma árvore genealógica. E o que significa? Significa, se a pessoa quiser usar papel e caneta, ela pode fazer num caderno e ela pode escrever a sua árvore genealógica. Ou, por exemplo, usar o serviço totalmente gratuito do Family Search, que é a árvore familiar do Family Search. Então, ela vai lá na árvore familiar do Family Search, faz um usuário gratuito e começa a montar a sua árvore. Mesmo que ela faça com vários erros, etc., o ideal é fazer isso, anotar os códigos, pelo menos das pessoas principais. O que eu digo? Eu não gosto de colocar pessoas vivas, mesmo na árvore familiar, mesmo sabendo que só eu vou ter acesso na árvore familiar. As pessoas vivas, eu não gosto de inserir pessoas vivas. Então, eu começo normalmente, o meu avô já morreu, eu coloco ele, ou meu bisavô, depende do interesse e do que você sabe também das gerações anteriores. E essas pessoas-chave anota o código, porque cada pessoa que é inserida na árvore familiar recebe um código, né? Sim. Anota esse código anota o número, o usuário, o e-mail que usou, a senha, deixa anotado num caderno e vai montando a árvore a partir, por exemplo, da avó, do avô. Se o pai ou a mãe já morreu e você quiser coloca ali, né? E começa a montar a árvore. O essencial é o método e a organização. E, em se tratando de genealogia, nós começamos daquilo que nós sabemos. Nós não podemos começar daquilo que nós não sabemos. E esse é um erro
que é uma coisa tão evidente, mas as pessoas, incrivelmente, sempre caem nisso. Porque a pessoa ela quer descobrir algo sobre o bisavô. É o erro que faz Diga. toda a gente. É um erro muito comum, porque a pessoa quer, eu quero saber algo sobre meu bisavô que nasceu na Itália, meu trisavô, ou seja, o pai do bisavô. E aí a pessoa começa a especular. Não, porque ele casou 15 vezes, ele veio fugido, porque as famílias inventam uma série de histórias, 99% histórias completamente inventadas, de fugas, de clandestinidade, de que pegou a Índia no laço, e que casou com 15 vezes, e que casou no navio, e nasceu no navio, e não sei o quê. Então, as pessoas inventam um monte de coisa e a pessoa começa a especular sobre essas invenções de 100 anos atrás, 120 anos atrás, e está muito difícil, eu não acho nada, eu digito na internet e não acho nada. Então, pesquisa genealógica também não é só digitar e apertar Enter, as pessoas têm que ter essa noção, né? Claro. Porque é ótimo que hoje em dia, nos dias atuais, nós temos uma grande facilidade, também, sobretudo, devido ao Family Search, o trabalho da Igreja do Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a igreja conhecida de encontrar digitando nomes e apertando Enter, mas isso não é suficiente. Né? As pessoas têm que ter essa noção que isso genealógica bem só dependa de digitar e apertar Enter, né? A não ser que a pessoa tenha realmente muita sorte de ter alguém na família muito próximo que tenha feito uma boa genealogia. Então, supondo, meu irmão, meus primos, eles têm sorte, porque está tudo pronto, porque eu já fiz. Né? Mas, muito provavelmente, eles sabem que eu já fiz. Então, eles nem se colocariam o problema de fazer essa genealogia, porque eles já saberiam que um parente muito próximo fez a genealogia. Então, outra coisa essencial, que é isso que eu ia introduzir, além do método da organização, né, de anotar as coisas, é saber que genealogia se faz do que nós sabemos para o que nós não sabemos. O que isso significa? Que se faz do mais atual ao mais antigo. Então, claro, se começa, digamos, indo com uma retrospectiva. Então, vamos indo para trás. Primeiro, eu vou sabendo tudo sobre os meus pais. Depois, eu tento saber tudo sobre os meus avós, pelo menos os avós que estão na linha. Você pode priorizar. Eu quero saber dessa linha. De repente, a pessoa é descendente italiano por uma linha, pela outra linha, ela é descendente de outra. Espanhóis, portugueses, índios, negros, o que for. E ela resolve dar prioridade para a linha aos meus avós paternos, aos meus avós maternos. Então, eu sigo. Aí, quando eu sei tudo daqueles avós que em quem eu estou interessado, aí eu parto para os meus bisavós. E assim eu vou montando, ou seja, eu vou elaborando, eu vou construindo essa pirâmide, que é uma pirâmide de ponta cabeça, é uma pirâmide de cabeça para baixo, sotto sopra, né? Ou seja, é uma pirâmide que ela vai ficar com você na ponta e ela vai crescendo e alargando. Agora você vai para frente, porque é uma coisa, tudo quem quer ir mais para trás, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, e aí quando você chega em 10, já está falando de 1.000 pessoas, né? Ou seja, as pessoas não têm essa noção do dobro, né? Quando você volta 10, 15 gerações, nós estamos falando de 1.000 e poucas pessoas que não são pessoas todas da família, não é isso que eu estou falando. Quando eu estou falando de 1.000 pessoas, são 1.000 ancestrais, ou seja, 1.000 pessoas que foram tendo outras pessoas até chegar a você, né? É uma coisa que é bastante interessante. E aí nós percebemos como a humanidade, de alguma forma, está sempre relacionada, porque se todo mundo for multiplicando,
nós vamos ter bilhões e bilhões e bilhões de pessoas, que na verdade as pessoas não eram pessoas diferentes, eram as mesmas pessoas. Quanto mais do local, é mais possível você ter um ancestral comum, né? Mas, por exemplo, se a pessoa volta 2.000 anos, muito provavelmente num local como uma ilha, como a Sicília, por exemplo, se nós voltarmos em ascendentes 2.000 anos, a possibilidade que praticamente todo mundo tem algum ancestral comum é gigantesca, pelo menos um. Eu e você somos o primo, siciliano. Pois é, possivelmente. Embora, por exemplo, a minha origem seja de uma zona da ilha, a zona mais oriental, e você da zona mais ocidental, mas quanto mais para trás nós fomos regredindo, existe a grande possibilidade de que, em algum momento, esses ancestrais se cruzaram. Claro que nós temos na genealogia um problema. Nós nunca descobriremos isso documentalmente. Por quê? Porque nosso horizonte documental tem 500 anos. Claro. Nosso horizonte documental é o Concílio de Trento, 1537, 1564, lá durou uns 20 e poucos anos, e a partir do Concílio de Trento é que se começou para toda a população europeia, católica, pelo menos, a serem anotados os registros de batismo, casamento e óbito. Então, naturalmente, nosso horizonte documental é muito mais curto do que a possível, enfim, esse passado mais longínquo que não é possível verificar, né? Existem os testes de DNA que, de alguma forma, tentam mapear essa possível proximidade, né, entre as pessoas. E aí já é uma outra história. Mas para fins de cidadania, nosso horizonte é muito ainda menor, até muito menor do que o horizonte ali meados do século XVI. Nós estamos falando de fins do século XIX, né? Para 95% das pessoas. Quando nós falamos de cidadania italiana, nós estamos falando de 1875 para frente. Sim, então, a cidadania italiana não tem limite de geração, mas tem um limite de prazo de tempo. Porque... Sim, na verdade, é o que eu gosto sempre de dizer, nenhuma nacionalidade com direito de sangue, ou seja, com atribuição por filiação, tem limite de geração. Nenhuma. Nem portuguesa, nem espanhola, nem alemã, nenhuma delas tem limite de geração. O problema não é a passagem das gerações. O problema são o cumprimento de requisitos. A diferença é que a italiana não tem praticamente nenhum requisito, diferentemente das outras, né? Então, requisito, eu digo requisito para que cada uma dessas gerações não perdesse a sua nacionalidade. A nacionalidade italiana não era perdida, não havia limitadores ou fatos para conservar a nacionalidade. O que acontece na linguagem comum é que dizer que a cidadania italiana não tem limite de geração. Nenhuma tem, por atribuição de filhos, né? Existem requisitos que a pessoa tem que cumprir, uns mais difíceis, outros menos difíceis, e a generosidade da legislação italiana está porque não há requisitos, né? Então, é isso. Com relação a isso, de fato, não existe um limite generacional, porém, existe um limite temporal, pelo fato que, se a pessoa, que são raríssimos os casos, a pessoa é descendente de alguém que nasceu no território que hoje é a Itália, porém, essa pessoa emigrou antes da formação da Itália como país e morreu antes da formação da Itália como país, essa pessoa não foi italiano nem mesmo num dia da sua vida, o resultado é que ele não transmite a cidadania para as suas gerações seguintes. São casos raros. Em mais de 20 anos eu... Daniel, você tem problema com a internet neste momento? Aparentemente não parece. Ok. Porque um pouco de áudio um pouco se fecha, por isso. Ok. Vamos a continuar, que é muito interessante. Oi, está aqui? Vamos, enfim, com relação à pesquisa genealógica... Oi?
Oi, não se escuta bem. Agora se fechou. Eu te vejo perfeitamente se movimentando e ouço o teu áudio. Então, eu não sei. Ok. Você fala porque nós veremos o vídeo bloqueado, mas você fala que escutamos. Fala, fala. Tá certo, tá certo. Não, e eu, para dizer isso na prática, a pessoa tem que organizar, escrever, anotar, caderno, faz uma árvore genealógica, já dei a dica da árvore familiar do Family Search, vai recolhendo a documentação que a família tem. Na maior parte das vezes, para fazer a pesquisa genealógica, vai ser necessário gastar dinheiro obtendo certidões em cartório. Ao obter as certidões, peça, se é para fins de pesquisa genealógica, minha dica é pedir que essas certidões sejam emitidas em inteiro teor por cópia reprográfica. Certidão em inteiro teor por cópia reprográfica. O que significa isso? A pessoa tira uma fotocópia do livro, bate um carimbo e certifica, para que você seja capaz de ler diretamente o livro, sem passar pelo filtro da digitação de um balconista de cartório. Por quê? Porque muitas vezes eles leem algo, acham que é outro algo, e você perde alguma coisa importante no conteúdo daquele registro por esse filtro mal feito do balconista de cartório, tá? Então, alguns são muito competentes, alguns não são simples balconistas, são pessoas formadas, etc. Então, muitos cartórios têm pessoas competentíssimas. Então, na maioria dos casos, muitas vezes os cartórios, para fazer essas digitações de registros, usam estagiários, pessoas extremamente jovens, com pouca formação. Então, as pessoas não sabem, não têm repertório para ler essas letras mais antigas. Então, cometem uma série de erros que seria bom evitar, podendo ler diretamente o registro, né? Claro que a genealogia não é uma coisa tão simples quanto parece, tanto é que é necessário ter algum tipo de formação, algum tipo de repertório, que eu chamo de repertório enciclopédico, né? Para interpretar, para buscar, para ver caminhos, né? Então, por exemplo, estava falando isso com uma amiga ontem, que é pesquisadora também, né? Ela falou assim, olha, essa pessoa foi batizada na paróquia da Penha, que é em São Paulo, né? Eu falei, olha, não quer dizer que ela está no cartório da Penha, porque as pessoas em São Paulo, sobretudo no início, até a metade do século XX, a paróquia da Penha era um local de alguma peregrinação. As pessoas gostavam de levar os filhos para batizar nessa paróquia, porque era uma basílica, uma igreja bonita, num alto. Então, as pessoas tinham uma devoção por aquela paróquia mais especial. Então, muitas vezes, as pessoas iam de vários locais de São Paulo para batizar na Penha. Mas não quer dizer que essa pessoa nasceu na Penha e, portanto, ela dificilmente estará necessariamente registrada no registro civil da Penha, né? E aí não deu outra. Essa pessoa tinha sido registrada no registro civil da Bela Vista, que da Penha são 20 quilômetros, mais ou menos, né? 22 quilômetros, 18, eu não sei exatamente agora de memória, mas não haveria nenhum motivo especial a não ser a devoção para ela ter levado para batizar lá. Então, uma pessoa que não tem experiência, ela pode pensar, poxa vida, mas se batizou na Penha, por que ela não está lá, né? Aí tem todo um contexto histórico para entender e para seguir a pesquisa para cá ou para lá. E isso acontece de diversas maneiras. O que acontece com alguma frequência? Aqui está escrito que o meu bisavô nasceu em Caserta. Aí, primeiro, dificilmente vai ser na cidade de Caserta. Muito provavelmente é a província de Caserta. O problema é que a província de Caserta tem uma parte que hoje é a província de Nápoles. Tem uma parte que hoje é a província de Frosinone. Uma outra parte que é a província de Latina. Infatti, porque estava a terra de lavoro. Então, o que acontece? A pessoa pessoa que não sabe fazer a pesquisa corretamente e ainda por cima faz uma coisa que eu considero eticamente muito reprovável,
ela pega e fala, eu não sei onde é. Caserta me respondeu, não está lá, então eu vou pegar aqui. A província de Caserta tem 100 municípios, eu estou chutando, porque eu me lembro agora de cabeça. Eu vou mandar para todos os municípios da província de Caserta. E essa pessoa fica esperando um ano responder. Aí dos 100 respondem 24, 35, 40, dizendo que não está lá. Aí ela fala, pronto, meu bisavô não teve registro, ele veio clandestino num caixote no navio. E aí começam as loucuras. Por quê? Porque essa pessoa não fez, não pesquisou, não foi atrás da história da localidade, etc. E aí, muitas vezes, ele nasceu num município que hoje nem mesmo está na província de Caserta, né? Então, são esses desafios da pesquisa. E a pessoa tem que, se ela não tem possibilidade de estudar ou de ir com calma e etc., ela tem que colocar isso na mão de gente que sabe fazer. E isso tem um custo, porque as pessoas não trabalham de graça, né? Assim, fora eu que faço essas coisas às vezes por prazer, na hora do meu passatempo, do meu hobby, as pessoas, como qualquer tipo de serviço, tem que ter um conhecimento específico. Mas a pesquisa genealógica, para finalizar também essa pergunta, ela começa com método, organização, anotando tudo, e começa de trás para frente, ou seja, dos mais novos até os mais velhos, e fazendo degrau por degrau. É como um muro, não adianta começar o muro pela metade, fazer embaixo de qualquer jeito que o muro vai cair. Então, tem que começar com sólido e seguindo para fazer uma árvore genealógica bem feita. Eu, quando falo com a gente, eu digo, quando você vai construir um prédio, não se começa do oitavo plano, mas se começa da baixo. Invece a gente vai começar do alto. Não está possível isso. Porque se você começa da baixo, você vai passo a passo, você pode fazer uma pesquisa com a reconstrução do árvore. Mas não é muito difícil fazer entender isso. Como aquilo que você contava, é verdade, porque você sabe que aquela igreja tinha uma devoção particular a gente. Como eu, por exemplo, eu sei que este lugar agora se chama em um jeito. O tempo do antepassado tinha outro nome. Sim. Não, por exemplo, vou te contar um caso de anos atrás. Essa pessoa... Eu tenho envidia de você, porque eu tenho muita pesquisa e se não tenho o papel em frente, não lembro o lugar, e você lembra tudo. Eu tenho envidia disso. Não, eu lembro bastante coisa, mas essa pesquisa particular, vou contar que isso é uma questão justamente desse repertório enciclopédico, né? E que não significa, não é um desmerecimento, mas não significa que só pela pessoa ser italiana, só pelo fato de uma pessoa ser italiana, que ela sabe mais dos locais na Itália. Isso não é verdade. Eu posso apostar, sem falsa modéstia, de que eu conheço a geografia italiana, as províncias, onde estão, etc., mais do que 99% dos italianos que não conhecem. Tanto quando eu fiz isso sempre, desde adolescente. Não é uma questão de ele sabe mais ou menos. Claro, existem muitos que saberão muito mais do que eu. A questão nem é essa. Mas o que eu vou contar esse caso, que é um caso de repertório enciclopédico e que nem mesmo as pessoas do Arquivo de Estado de Treviso fizeram corretamente. E eu explico. Uma pessoa fez uma pesquisa e ele encontrou a lista de leva do seu bisavô lá no Arquivo de Estado de Treviso. E veio escrito que ele nasceu em Meduna, e eles colocaram Meduna di Vivenza. Não diga, né? Isso. E ele escreveu para o comune de Meduna di Não nasceu ninguém aqui desse nome. Não há nenhum registro dessa pessoa, nem dessa família. O comune de Meduna di Vivenza, isso eu estou falando de uns 5 anos atrás. O comune de Meduna di Vivenza respondeu até bastante simpático, com bastante simpatia, porque eles falaram, olha, pesquisamos nos registros de cidade,
demográficos, né, que é o registro da população, e não temos nenhum traço, nenhum vestígio dessa família aqui. E a pessoa aí fala com o pesquisador X, bombardearam o comune Meduna Olivenses umas 5.000 vezes, né? Porque a pessoa faz com o pesquisador X, Y, Z e todos mandando para Meduna Olivenses, porque a lista é essa, né? E aí eu disse assim, aí a pessoa estava meio perdendo esperanças, eu vou contratar um advogado para fazer um registro na Itália tardio e não sei o quê, etc. Eu falei, calma, muita calma nessa hora. Eu falei assim, você recebeu do Arquivo de Stato recebi, mas tá lá, mas eles me mandaram também digitado, etc. E me mostra isso. Aí quando ela me mostrou na hora, mas na mesma hora, eu disse assim para ela, aqui não está escrito Meduna. Estava escrito Melma? Exatamente. Não, falamos antes da pesquisa, estava escrito Melma de Silea, que está em Silea? Que hoje se chama Silea. Hoje é Silea, né? Hoje é Silea. Então, chama Silea. Melma, antigo, né? Mas como é um nome meio feio, assim, para quem fala italiano, mudou para Silea. Só que a pessoa do Arquivo de Stato lia aquilo, talvez ele nem sabia que Silea se chamou um dia Melma, não é uma coisa que se sabe. Talvez só saibam quem mora mesmo em Silea e olhe lá, né? Você encontrou força em Silea? Sim, sim. Foi encontrado, ele nasceu em Silea, família Antoniazzi, se eu não me engano. Porque eu tenho um caso... Se minha memória está boa. Um caso que estou fazendo agora, que ele nasceu Medusa de Livenza... A família, eu disse que a família... Na verdade, era Melma. Em Silea não está porque nasceu em Mogliano Veneto. Em outro lugar que não tem nada disso. Oi, você está aqui? Sim, sim, mas mente simples, eu estou aqui. Ok. Muito obrigada, falamos muito tempo de você, espero que você pode falar um outro dia conosco e tornamos sobre este assunto, ok? Tchau!